Olá, sejam bem-vindos ao Inteiro Teor. Neste programa vamos falar sobre auxílio reclusão e desvio de função. É já, não sai daí. TRF1 garante auxílio reclusão a dependente de segurado que estava desempregado à época da prisão. Justiça decide que servidor público submetido a desvio de função não tem direito a enquadramento. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, tire suas dúvidas sobre desvio de função. Fique com a gente! O auxílio reclusão costuma ser um dos benefícios mais polêmicos do INSS, principalmente para quem pensa que o auxílio é pago ao preso, o que não ocorre, porque quem tem direito são os dependentes. Assim, se, por exemplo, não há dependentes, não há pagamento. Outra exigência é que o preso seja segurado há pelo menos 24 meses e seja de baixa renda. Por tudo isso, ao contrário do que muitos pensam, o custo do auxílio reclusão para os cofres públicos não é alto. Seja porque o benefício é no valor de um salário mínimo, seja porque os dependentes de menos de 10% da população carcerária têm direito. Saiba mais sobre o benefício na reportagem de Bruno Feitosa. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário do INSS pago aos dependentes do segurado de baixa renda que cumpre a pena em regime fechado. Garantido pela Constituição Federal, o benefício não é pago diretamente à pessoa presa, e sim aos dependentes. Segundo o INSS, esse benefício, assim como os demais benefícios de proteção social, possui requisitos de acesso. Os critérios são muito restritivos, né? É necessário que, primeiro, e esse é um ponto significativo, os dependentes que recebem o benefício, ele não é um benefício assistencial, ele é um benefício previdenciário, mas ele tem um caráter social, né? Porque, veja, são os dependentes daquele que não pode mais oferir renda porque cumpre pena. É necessário que seja segurado do INSS, ou seja, é necessário que ele tenha contribuído para o regime de previdência para que ele possa para que se possa entender pelo direito à percepção do benefício aos dependentes. É necessário que seja de baixa renda, hoje por volta de R$ 1.600. A pena tem que ser cumprida em regime fechado. Portanto, veja, são critérios bastante restritivos. Para a concessão do benefício, é necessário que a pessoa cumpra alguns requisitos. Esteja na qualidade de segurado da Previdência Social de baixa renda, ou seja, tenha pelo menos 24 contribuições mensais antes da reclusão. Estar em regime fechado. A média das contribuições nos 12 meses antes de ser preso esteja dentro do limite estabelecido na legislação. Não receba salário ou qualquer outro benefício do INSS durante o período de prisão. E para a comprovação da condição de dependente, é preciso apresentar documentação que comprove o vínculo. Não é qualquer segurado que cumpre pena que pode fazer com que pode gerar o direito a que seus dependentes recebam o benefício previdenciário. É só aquele segurado que tinha renda de até por volta de R$ 1.600. Até a medida provisória 871 de 2019, que se tornou a lei, que veio se tornar a lei 3.416 também de 19, funcionava da seguinte forma. Aferia-se essa condição de baixa renda de acordo com a última remuneração. Em estando o segurado desempregado, entendia-se que automaticamente ele era considerado de baixa renda. Mas veja, desempregado, mas ainda na qualidade de segurado, ou seja, ainda no período de graça, né? Existe uma dinâmica pela qual o contribuinte, mesmo depois de cessadas as contribuições em uma situação de desemprego, por um curto período de tempo, ele permanece segurado da Previdência Social, né, da Seguridade Social. Desse modo, nesse período, caso desempregado, ele era considerado como de baixa renda. Pois bem, a partir da medida provisória 871, que sobreveio, então, a Lei 13.416 de 19, esse critério foi alterado. O critério é a média aritmética das 12 últimas prestações.
Para garantir esse direito, muitas famílias precisam recorrer à justiça. Foi o caso da filha de um segurado que teve o pedido de auxílio reclusão negado pelo INSS porque, segundo a autarquia, o último salário de contribuição do detento antes da prisão foi em valor superior ao determinado pela legislação vigente à época. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Rafael Paulo, da segunda turma do TRF1, condenou o INSS à concessão do benefício de auxílio reclusão, levando em consideração a data da prisão do segurado, que na ocasião, por estar desempregado, atendia ao critério de baixa renda. Na decisão, o relator citou, inclusive, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, no caso do segurado recluso em situação de desemprego, o último salário de contribuição deve ser desconsiderado. Antes da medida provisória, existia um regramento para que se pudesse aferir se se tratava de baixa renda ou não. Sobreveio a medida provisória, o regramento é outro. O que o TRF entendeu e, no meu modo de pensar, foi um entendimento acertado. Entendeu-se que se aplica o princípio jurídico de que o tempo rege o ato. Ou seja, o ato praticado naquele tempo deve ser regido pela legislação daquele tempo, que é uma legislação que nos trazia como critério para aferir se se tratava de baixa renda ou não a última remuneração, ou, em estando desempregado, já automaticamente se entendia por baixa renda, né? Então, o entendimento do TRF foi nesse sentido, de que, independentemente de sobrevir a medida provisória que se tornou lei e que alterou os critérios devem ser aqueles da legislação anterior, porque era ela que regia esse tipo de situação naquele momento. Ainda sob a relatoria do desembargador federal Rafael Paulo, a mesma segunda turma do TRF1 garantiu o pagamento de auxílio reclusão ao dependente de outro preso, que cumpria a pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. Na decisão, o magistrado ressaltou que o cumprimento de pena em prisão domiciliar não impede o recebimento do benefício de auxílio reclusão, desde que o regime de cumprimento de pena seja o fechado. Em sendo necessário que o regime de cumprimento de pena seja o fechado, independentemente do local de cumprimento de pena, a razão de ser da geração do benefício, do direito ao benefício, é a impossibilidade de se prestar serviço remunerado, ou seja, de oferir renda. Portanto, a pessoa, o apenado, né, que cumpre a pena em regime fechado, está em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ela está impedida de exercer trabalho remunerado. Desse modo, mantém-se o direito à percepção do benefício. Em nota, o INSS ressaltou que o regime geral de previdência social tem como objetivo a proteção não apenas dos segurados, mas também dos dependentes. Segundo a autarquia, o benefício do auxílio reclusão é importante para garantir a dignidade dos dependentes da pessoa presa. E ainda nesta edição, Justiça decide que servidor público submetido a desvio de função não tem direito a enquadramento. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, tire dúvidas sobre desvio de função. Já voltamos, não demora. Dentro do serviço público, as atribuições de cada cargo ou função estão pré-definidos. Por isso, quando um servidor toma posse, já sabe o que esperam dele. O problema ocorre quando ele acaba sendo direcionado a tarefas que não correspondem ao cargo para o qual tomou posse. Isso se chama desvio de função. E, embora não seja uma prática legal, não são raras as situações em que ocorre. Entenda os detalhes na nossa próxima reportagem. O desvio de função ocorre quando o servidor público passa a exercer funções que não são as do cargo em que tomou posse. Isso pode ocorrer tanto em decorrência de questões pessoais, quanto a pedido da própria administração.
Em ambos os casos, aplica-se a vedação prevista no artigo 117 da Lei 8.112, de 90, segundo o qual é proibido delegar a um servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Apesar da restrição legal, situações de desvio de função continuam acontecendo e muitas vezes precisam ser resolvidas judicialmente, tanto que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre a questão na súmula 378, segundo a qual, reconhecido o desvio de função, o servidor tem direito às diferenças salariais entre seu cargo efetivo e o cargo que ocupou, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte da administração pública. O TRF1 julgou um caso dessa natureza e deu parecer favorável à servidora que ingressou nos quadros ministeriais do governo em 1984 para exercer o cargo de escriturária, tendo posteriormente, em seleção interna, obtido a ascensão para o cargo de desenhista. Anos depois, a servidora passou a ser designada para exercer atividades de fiscalização, acompanhamento e execução de serviços de engenharia e arquitetura, já que tinha essa formação acadêmica. No entanto, para esse cargo, seria necessário um servidor aprovado no concurso de nível superior. Para esse especialista em direito administrativo e ex-presidente da OAB-DF, a decisão do TRF1 recompõe o equilíbrio da relação entre as partes. Servidora que havia sido contratada para atividade de nível médio e, sob ordens de sua chefia, estava a exercer funções de atribuição de nível superior. Ela não mereceu reenquadramento funcional, pois isso não é permitido pela Constituição de 1988. Mas ela teve sim direito às diferenças salariais, nos termos do que prevê a súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, também de julgados do Supremo Tribunal Federal. Então, andou muito bem o TRF1 para recompor o equilíbrio na relação, porque o Estado não se pode locupletar não remunerando por uma atividade da forma como ela é devida. A gente segue falando sobre desvio de função no quadro Inteiro Teor Entrevista. Quem tira nossas dúvidas é Fernanda Marinella Souza Santos, advogada, professora e escritora. Como advogada, ela atua na área de Direito Administrativo e Constitucional. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Quais são os casos mais recorrentes de desvio de função que vem parar no judiciário? Na verdade, a hipótese mais comum no nosso país hoje é o servidor público que presta concurso para nível médio e depois de um determinado período passa a exercer atribuições de nível superior. Exemplo, ele prestou concurso para técnico em contabilidade e depois passa a exercer atividade de contador sem prestar concurso para contador. Esse é um descumprimento legal porque há um desvio no que diz respeito à lista de atribuições estabelecidas para aquele cargo. Por que a lei veda esse desvio de função? Vamos entender. A lei cria o cargo público. Quando a lei cria o cargo, ela já tem que definir quantos cargos estão sendo criados, quais as atribuições inerentes a esse cargo e ainda remuneração e todas as atividades a serem desenvolvidas nesse cargo. E nesse sentido, também se constrói a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar da súmula 685 do STF que diz: é inconstitucional provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Outro ponto importante é observar o artigo 117 da Lei 8.112. Para os servidores públicos federais e que estão sujeitos, então, ao regime jurídico da União, a Lei 8.112, o artigo 117, ele proíbe que sejam, então, atribuídas funções ao servidor público que não estejam compatíveis com aquelas previstas na lei que define o cargo. Então, é proibido cometer a outro servidor atribuições que não são inerentes ao cargo, que são inerentes do cargo que determinado servidor ocupa, e também exercer atividades que não estejam definidas, então, no rol de atribuições.
É importante lembrar que o servidor público, ele exerce a sua competência, a competência administrativa, ela decorre de imputação legal. Então, se a lei não deu ao servidor aquela atribuição, ele não tem competência para fazê-lo. A competência administrativa, ela depende de previsão legal ou de previsão constitucional. E o servidor de nível médio que acaba ocupando, exercendo atividades de nível superior, ele volta para o cargo original ou ele se mantém nessa atividade de nível superior? Se o servidor público exerce atribuição de nível superior, tendo ele prestado um concurso de nível médio, ele não tem a opção de reenquadramento. Vejam, essa situação ela está incompatível com a lei. Portanto, não há que se falar em reenquadramento. Agora, a nossa jurisprudência, que é a súmula 378 do STJ, reconhece a possibilidade de pagamento das diferenças salariais. As diferenças salariais podem sim ser reconhecidas, podem ser pagas. Mas olha o cuidado, o reenquadramento não é permitido no nosso país. Isso não é possível. E quais são as exceções? Quando o desvio de função é permitido? Existe sim, excepcionalmente, situação em que é autorizado o desvio de função. Mas isso acontece em caráter excepcionalíssimo e de forma temporária, quando há afastamento por impedimento do titular do cargo. Então, se o titular do cargo teve um impedimento, precisou se afastar, é possível sim a prática aqui do desvio de função para suprir. Lembrando que a obrigatoriedade é a continuidade do serviço público. O serviço público ele não pode ser interrompido, ele não pode parar. Então, a lei até permite, em caráter excepcional e temporário, desvio de função para substituição desse servidor impedido que teve que ser afastado. Então, essa hipótese é uma hipótese permitida, mas ela é excepcional. Também dá para se imaginar aqui um certo desvio de função quando nós falamos de cargo em comissão, em que o servidor vai exercer atribuições, então, de chefia, de direção, de assessoramento, em razão dessa confiança. E aí é um cargo em comissão, ele é nomeado para esse cargo em comissão, se afastando das atribuições originárias. Mas aqui a conduta é legal, tá certo? Nessas hipóteses, a autorização legal para o exercício dessas novas atribuições. Ok, doutora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. A gente termina por aqui na TV, mas continue ligado com o TRF1 no nosso portal e nas redes sociais. Você fica por dentro de tudo no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tchau!